Bom, eu sou o Marcelo, né? A gente está se vendo pela primeira vez. A Oi, gente vai estar fazendo esse trabalho ah, com como complementar na faculdade para a gente pesquisar as áreas da psicologia. Aí eu vou pedir aqui para a Morgana. Morgana, boa tarde. Tá ouvindo bem a gente aí? tá com o microfone desativado só. Morgana, seu microfone está desativado. Aí. E aí? Tá saindo legal o áudio? Tá. Tá, a gente também tá sem sua imagem. Você vai querer só o áudio ou vai aparecer pra gente? Uma coisa Agora básica, sim. né? Bela. Calma aí que eu vou passar pro pessoal se apresentar. Oi, meu nome é Pedro também, que nem o entrevistador é. Só avisando, eu tô com duas contas aqui. Aquela Pedro Miguel ali é onde tá saindo o nosso som e o microfone, e a outra onde a gente só tá vendo a câmera e onde a gente tá gravando, tá bom? E É para mostrar a conta, eu tenho de luz, de água e da internet. Pode falar, pode falar. Boa tarde, o meu nome é Francisco, mas todo mundo me chama de Chico, então fique à vontade aí pra me chamar como quiser. Beleza. Não é o Chico da Luísa Sonza, não, né? é ele mesmo. Tem uma pessoa da produção que quer se apresentar e quer conhecer também o psicólogo e a Morgana. Calma aí. Oi, tudo bem? Olá, tudo jóia? Eu sou a Juliana e eu vou ficar aqui atrás, mas eu quis falar oi, boa tarde. Boa tarde. Pronto. Valeu. Obrigado, Ju. Bom, então, gente, esse podcast ele entra dentro de uma atividade que a gente está fazendo para a faculdade. Ele é uma atividade que não faz parte de nenhuma matéria, ele não é atribuído especificamente a nenhuma matéria, mas é da faculdade, tá? Ele faz parte, todo semestre a gente tem que fazer. Então, esse trabalho o nosso grupo, a gente pesquisou sobre a psicologia escolar, as atribuições do psicólogo escolar, foi a nossa primeira parte do trabalho. Nós construímos esse roteiro que eu enviei para vocês, para que a gente possa construir essa conversa de uma maneira mais específica, rápida, né, para todo mundo. E a gente resolveu abordar a questão LGBT dentro da escola pública, tendo um psicólogo escolar, tendo aqui uma drag queen que também já passou pelo sistema escolar, já teve todos os problemas que a gente talvez hoje descubra que já foram superados ou não. A gente, assim, dentro do nosso grupo, nós não queremos, né, trazer a nossa bagagem dentro da escola, a gente quer ouvir de vocês essa experiência como psicólogo e como usuário do sistema escolar e hoje até como drag queen. Então, para iniciar um pouquinho essa entrevista, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro a Morgana, vamos começar pelas damas, né? Morgana, se apresente, diga o seu nome, sua profissão, e depois o Pedro se apresente, fala pra gente, Pedro, as escolas que você trabalha e como que é desempenhar esse papel de psicólogo escolar. Ui, isso vai longe. Eu vou resumir, tá? Porque, Pode ser? sabe, as bichas são exageradas. Meu nome é Morgana Loren, eu estou como drag queen agora. Eu cunhei uma frase chamada drag queen é um estado de espírito. Então, eu tô espiritualizada como drag queen. Mas hoje em dia eu trabalho como cabeleireiro, maquiador e também sou ator profissional formado pelo SATED, que é o órgão que regulamenta as carreiras de artistas no estado de São Paulo, tá? Tem o famoso DRT. Esse barulho é do meu? Eu não, né? Não, acho que tá vindo da nossa rua. Ok. Barulho. Ah, tá. Vou Ai, que tentar susto, eu fechar a achei que janela era aqui. do meu áudio. O que mais eu posso falar? Eu sou formado em turismo pela Univap, mas nunca exerci a profissão, porque aqui no Vale do Paraíba, para a gente trabalhar com turismo, só conseguindo entrar nas autarquias, né,
nas prefeituras ou ir trabalhar com turismo de fazenda, né? Turismo de campo. E eu realmente não tenho cara de fazendeira. Não sei se vai me chamar, assim, né? É isso. O que mais eu posso dizer? Por enquanto, eu acho que tá legal. Agora vamos deixar o Pedro falar um pouquinho. Daí você fala pra gente, Pedro, a cidade que você está atuando como psicólogo escolar, né? Você pode falar da sua formação. E se você quiser também, não, acho que não é obrigatório, as escolas que você está atuando no momento. Muito boa tarde, obrigado por me convidar. Estou muito feliz por participar do que vocês estão organizando. Eu entrei como psicólogo escolar em Monteiro Lobato. Eu entrei na Secretaria de Educação, então eu faço itinerância. Eu participo de 4 escolas municipais da cidade, tanto de creche, educação infantil, até o Fundamental 1. A partir disso já são estaduais as escolas, então eu não consigo atuar nelas. E entrei em fevereiro, 1 de fevereiro, e me formei como psicólogo na Unip de São José dos Campos, 2021, e estamos aí tentando efetivar a nova área que a gente, com muita luta, né, com os assistentes sociais também, para criar essa área, a gente conseguir efetivar a nossa atuação ao lado dos assistentes. A sensação é de desbravar. Parece que a gente está cortando mato, assim, sabe? Tem muita... As pessoas pensam que a gente vai fazer clínica na escola, sabe? Parece que vai levar saúde para dentro da educação. E a psicologia é maior do que isso, né? É a forma tradicional dela, essa compreensão, e a gente tenta sempre explicar ela. Eu acho que a gente fala isso quase toda semana, desde fevereiro. Trabalho em dupla com o outro psicólogo, Felipe, e aos poucos a gente está produzindo um documento também sobre as atribuições dentro dessas escolas, dentro dos regimentos, do projeto político-pedagógico. Então, faltou alguma coisa da pergunta? Eu acho que não, tá tudo certo. Legal. Bom, acho que ficou legal. A gente vai assim adentrando um pouquinho mais a carreira de vocês ao longo da entrevista. Da nossa parte, eu acho que é legal a gente falar que a psicologia escolar, como você disse, ela não é uma psicologia clínica, né? Ela vai trabalhar dentro da escola, integralmente com os alunos, professores, funcionários, fazendo ali toda essa administração de enxergar e encaminhar o aluno, ou o professor, ou um funcionário para uma psicologia clínica, caso necessário. Mas o psicólogo escolar ele participa da construção de políticas psicológicas dentro da escola e pedagógica também, né? Eu acho que para a gente começar o podcast, as pessoas que vão ouvir e assistir possam entender que o psicólogo escolar ele tem outra atribuição diferente do psicólogo clínico. O psicólogo escolar pode clinicar, né? Mas não dentro da escola nem com as pessoas que ele atende na escola. Dentro da escola, ele tem uma outra atuação. Você gostaria de falar um pouquinho, Pedro, assim, de uma forma resumida, o que você tem percebido desde fevereiro, a diferença da clínica para o psicólogo escolar? Falo sim. Eu me formei na Unip, né? Então, a característica clínica da nossa profissão, ela foi muito forte. Então, coisas como proteção básica, ela fica um pouco esquecida. E a gente fica muito perdido quando entra na escola, ou até mesmo na assistência social, que é o CRAS, o CREAS, porque a gente produz um vínculo muito diferente, que é esquisito mesmo, a primeiro momento fazer vínculos com a comunidade. E a gente está acostumado com um certo distanciamento que existe dentro da clínica, né? Semanalmente, por 50 minutos, você encontra a pessoa e ela traz o que acontece no cotidiano lá para dentro. A gente vive o cotidiano, então a gente consegue estar em outra posição. A gente fala um pouco mais da gente,
pouco mais dos nossos meios, a gente conta a nossa história com mais tranquilidade. Obviamente que a gente está sempre calculando o distanciamento disso, né? Tem um lugar saudável ainda para se estar. E realmente é muito diferente, as pessoas ainda mantêm o pensamento parecido com o que é a psicologia tradicional, tanto que encaminha exatamente as pessoas que são deficientes, pessoas com algum problema de aprendizagem ou de comportamento, anda para esse sentido. Eles acham que a gente vai atuar nesse setor, que é um pressuposto nosso, né? Porque educação inclusiva é um princípio e educação especial é uma modalidade que a gente faz a partir dele. Então é um lugar para todos. Ok. Foi legal você ter falado isso, porque assim, o nosso grupo ele se dividiu em dois para fazer esse podcast, né? A gente está gravando com você e com a Morgana. Nós vamos falar sobre a inclusão LGBTQIAPN+, na escola, né? E o outro grupo vai falar de pessoas neurodivergentes, autistas, com dificuldade da aprendizagem tradicional, né? Que necessitaria de um cuidado diferenciado. Eu queria saber, assim, da Morgana, antes da gente entrar propriamente nas perguntas, para a gente começar a desenrolar, uma coisa mais pessoal. Quando você estava, Morgana, ali de primeira a oitava série, depois do colegial e até no ensino superior, você tinha na sua escola acompanhamento psicológico e caso você não tenha tido, você sentiu falta ou se fez alguma diferença para você? Bem, eu nunca tive. Eu venho de uma outra geração, né? Não que eu não seja novinha, mas eu venho de uma outra geração onde nunca se deu esse devido valor à saúde mental, né? A saúde psicológica dos alunos. Eu sempre sofri bullying, porque eu era uma criança afeminada, e eu sou o quarto filho, né? Então, fui jogado assim, ó, jogado aos leões mesmo, vai, se vira. E a gente vai se virando do jeito que pode. Eu não senti falta desse acompanhamento profissional, porque eu não sabia que existia. A gente só foi ter esse tipo de insight depois de adulto, depois da faculdade, né? Eu sofri bullying até na faculdade, porque eu já era drag queen já há alguns anos, e aí, de repente, não tinha na faculdade ninguém igual a mim. Não tinha travestis, não tinha drag queens. E eu estudava na Univap, num horário onde tinha aula com a Faculdade de Educação Física. Então, dá para imaginar mais ou menos o que vai acontecendo. As pessoas começaram a comentar, tem um travesti fazendo aula aqui. Não existia essa coisa, uma drag queen, não existia a travesti. Como acho que até hoje, acho que os caminhos até se ouvem falar dessas questões, mas não se tem efetivamente quer dizer, posso estar falando uma bobagem, né? Eu não sei, porque tem muitos anos que eu saí, eu terminei a faculdade em 2003, mas eu acho que as pessoas começaram a ter uma curiosidade maior. Quem é essa pessoa? Quem que é isso? Quem que é aquilo? Aí um belo dia descobriram na cafeteria quem que era a travesti. Aí você imagina eu, franzina, delicada, meiga, cercada por 6 rapazes da educação física. Ali você grita, alguém me salva? Ou você grita, pula! Porque ou é morrer, ou é correr. E se eu corresse, nunca mais eu iria parar de correr na faculdade. Então eu tive que enfrentar, né? Foi a primeira vez que alguém em cargos superiores tomou algum tipo de atitude, porque daí o diretor, a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, né, veio até mim, não, me fez ir até o escritório dela, pediu todas as desculpas do mundo pela situação criada, porque teve aquele lance do deixa disso, né?
E aí me confirmou que o diretor da faculdade de educação física pedia desculpas, não sei o quê. Essa é tudo na base das desculpas, né? E nunca mais eu sofri nada na faculdade. Mas você imagina, em 2003, um aluno de uma universidade como a Univap ser cercado por rapazes que falam, e aí se você não entra no jogo deles, sou mais louca que vocês, eu ia ter que sair da faculdade. Mas isso começou na infância mesmo, né? Na escola, apanhei, saí correndo, daí fui hoje é ensino médio, o colegial. Ensino médio, isso. No colegial, eu estou na quadra de futebol, aí vem um e dá 2 pés no meu peito, e aí eu tenho que me virar, brigar, porque, né? Isso teve um efeito na minha cabeça? Claro que teve. Eu tive que esconder, e acreditar assim, eu tenho que me esconder para poder sobreviver. Olha que estranho. Eu só fui ganhar confiança, respeito, poder depois que eu me vesti de mulher. Porque aí as pessoas me olhavam, tinha aquele estranhamento inicial, né? Mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim, é um artista. Aí você sai daquela categoria do viadinho, coitadinho, para se tornar um algo mais. O que isso faz na sua cabeça? Você começa a se sentir uma rainha. Uma queen, né? E eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Imagina, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Pagar minhas contas, paguei minha faculdade, paguei plástica, paguei carro, paguei isso, paguei aquilo, paguei viagem. E eu falei assim, olha, eu quero ser isso o resto da vida. Mentira, não consegui, porque é um peso muito grande. Mas eu tive que ultrapassar a minha identidade de gênero, eu não sei se dá para dizer, porque eu não vivo assim 24 horas por dia, né? Mas eu tive que ultrapassar, deixar de ser um gay cis para ser um queer ou uma drag queen. Porque na época a gente não achava que era só trabalho, a gente achava que a gente podia ser isso no dia a dia. É isso. Entendi. É legal você ter falado disso. Eu gostaria de perguntar para os dois, né? Aí eu gostaria que o Pedro começasse respondendo, que eu acho que é uma área que está dentro da psicologia. E, Morgana, você traz para a gente o seu viés como usuário do sistema educacional. A gente foi percebendo, assim, dentro das fragilidades do sistema educacional brasileiro, que existe uma certa exclusão sistematizada dentro dessa proposta de ensino que nos é apresentado desde a Constituinte de 88, foi melhorando muita coisa, mas até hoje a gente vê ainda muita dificuldade com alunos que se diferem, né, entre aspas, do normal, seja neurodivergentes ou LGBT. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se a educação, da maneira como ela é proposta no Brasil hoje, e como ela vem caminhando desde a Constituinte, vocês acham que ela é mais inclusiva ou ela mais exclui do que inclui dentro da proposta educacional hoje? Essa pergunta ela é muito boa porque ela é a pergunta que faz a gente depois escolher para onde a gente tem que caminhar, né? Para o que precisamos fazer. E, olha, via Estado, ela se constitui na forma jurídica, né? De lei, ela mostra que tem alguma coisa, né? Mas de fato ela não consegue se efetivar. Porém, existe uma circulação maior sobre o diferente, de tal forma que eu não acredito que seja por via estatal ou política no sentido mais institucional da coisa. É muito por conta da própria luta da comunidade LGBTQIA+, pelos
pelas pessoas que produzem ciência em volta dessa, sociologicamente sobre isso, ou psicologicamente, antropologicamente, que ainda é muito baixo, por sinal, se produz muito pouco ainda. A maioria dos textos e dos artigos, eles nem identificam alguma coisa relacionada à sexualidade, ou ela sempre fica, é como se não existisse, né? Todo mundo carrega isso no teu corpo, né? Sim. Na sua consciência, mas no texto o autor não identifica. Então fica sempre pelo padrão, né? Pela normatividade da cisnormatividade, né? Então, ainda há muito o que se fazer. A gente, quanto psicólogo escolar, ele é escolar exatamente essa palavra significa também que ela age institucionalmente. A gente pode modificar projeto político-pedagógico, regimentos escolares, aumentar o vínculo entre comunidade escolar, o seu sentido mais ampliado, até outras secretarias também, porque a violência é muito entendida de forma multifacetada, né? Então ela precisa de um esforço maior do que uma profissão, uma especialidade, porque senão fica só no nível da força, às vezes do saber poder, ou às vezes da força física, o poder físico de alguma coisa para poder se executar. Então, eu acho que eu estou fugindo um pouco da pergunta, eu acho, mas eu ainda acho que não. Não, tá tudo Tá bem, ótimo. tá levando por um caminho legal, porque às vezes a gente pensa que é só um viés, né? Que é só a escola que tem essa responsabilidade. Mas a gente sabe que existem outras demandas sociais e políticas que fazem parte disso, né? Sim, existe mesmo. Morgana, escutando a sua história, eu gostaria de saber, assim, foi no Fundamental 1 que você falou que tinha mais atitudes afeminadas, no sentido desse papel? Foi mais ou menos aí? Desde criança a gente tem aquela coisa de você não, eu, sabe? Ai, eu sou menina. Não, eu sou menina. Eu jogava bola, eu era bem menino mesmo. Eu jogava bola, eu jogava bolinha de gude, subia em árvore, andava de bicicleta, mas sempre fui afeminado. Uhum. E isso não virou um problema, não foi um problema até a quarta série. Até começar a quinta série, até começar a entrar na adolescência. Aí virou um problema, porque as mesmas pessoas que brincavam comigo, os mesmos garotos que iam jogar bola comigo, que, sabe, andar de bicicleta, aí começaram a falar: quem é você? Ou seja, eu deixei de ser uma figura conhecida para se tornar um ser estranho, um alien que estava chegando ali. E você sabe como que eu acho que você já deve ter estudado sobre isso, com certeza. A escola, as escolas no interior, as crianças são meio, eu acho que em todo lugar, talvez, né? Não sei. São cruéis, porque quando você não como disse o Marcelo, você é neurodivergente, ou você é afeminado, ou você é um saci pererê, sei lá, o quê? Eu não sei o que você é, e eu não tenho interesse em conhecer, então eu vou te massacrar. E aí, das duas, uma, ou você briga para manter a sua integridade, não só física como mental, intacta, e não fica, ou você sai dali, vai para outro lugar. E como é que você vai fazer isso quando você é adolescente? Não tem como, né? Isso se É, perpetuou até o colegial. é legal falar disso, porque é interessante a gente levantar aqui que é exatamente nessa idade que você falou, né? Quarta, quinta série, 11, 12 anos, que menino começa a buscar grupos masculinos, a realmente se diferenciar, que é o momento que a fase sexual começa a se tornar mais ativa, né? E isso leva a gente a uma pergunta que estava aqui no roteiro, que eu gostaria muito de fazer agora nesse momento, já que a gente está falando sobre isso. Esses impactos, Morgana, que você sofreu,
de falta de inclusão, de não ter tido um apoio, de não ter tido alguém na escola, especificamente, não necessariamente um psicólogo, que ainda hoje tem uma dificuldade enorme de se encontrar psicólogos na escola, para conversar sobre isso. Eu gostaria que você falasse desses impactos para você naquela época e no que refletiu na formação de quem você é hoje, né, nesse seu período escolar. E Pedro, depois da fala da Morgana, eu gostaria que você também comentasse como psicólogo escolar, identificando isso dentro da escola, esse tipo de exclusão com uma pessoa LGBT, de um menino muito efeminado, ou talvez até de uma garota, um garoto trans, como isso ocorreria dentro do escopo da psicologia dentro da escola? Quem fala primeiro, eu ou ele? Pode ser você, Morgana, que daí ele completa a sua resposta com a visão escolar. Como eu disse, eu nunca, até hoje, ele pode ser maluco até falar isso, mas muitos dos meus amigos me falam, porque você não faz terapia, ia ajudar tanto. E eu acho que sim, né? Mas eu nunca tive ninguém com quem contar. Nunca. Os professores tinham professores simpáticos que falavam assim, olha, tal, não se preocupe, a vida vai melhorar, né? Mas sempre ficava aquela coisa, aquela pontinha de dúvida, será que a culpa é minha? Será que sou eu que sou errado? Tanto que depois, saindo da adolescência, já entrando quase na vida adulta, aí eu falei assim, eu não quero mais ser assim. Eu peguei as minhas revistas pornôs de rapazes, fui lá, taquei fogo em tudo. Falei assim, não, agora eu vou namorar uma menina. Quero fazer isso. Claro que não deu certo, né? Claro, porque não tinha. E eu nunca tive. Você falou da fase dos meninos procurarem grupos de meninos. Eu procurava, eu estava sempre inserido nos grupos de meninos. Eu nunca tive amigas meninas. Nunca tive. Eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava de vestir, nada disso. Nada de. Tanto é que eu comecei a me aceitar quando eu comecei a fazer teatro amador. Entrei no grupo de teatro aqui na cidade de Jacareí, e aí comecei a ver pessoas diferentes. Tinham alguns gays, coisa e tal, mas eram gays cis, másculos, né? Mas eram gays, que falavam de coisas que eu imaginava, né? E não tinha amizade com menina. Eu tive amizade com uma menina que era lésbica, que é lésbica até hoje, né? Que hoje em dia está inserida na educação, é diretora de escola. E eu não queria saber de menina, eu não queria saber de mudar. E aí, um belo dia, esses meninos, esse povo do teatro me levou para uma boate. Quem é que me ensinou sobre a vida? Foram as pessoas da noite, foram as pessoas da rua, não foi na escola. Eu não tive apoio da escola. Inclusive, depois que eu era transformista, eu que trouxe, eu e uma amiga Verônica, que já é falecida, nós trouxemos para o Vale do Paraíba, para Jacareí e São José dos Campos, o título drag queen. Isso não existia. Final dos anos 80, entregar a idade aqui, né? Começo dos anos 90, não existia, essa terminologia não existia aqui. Era transformista, nós éramos transformistas. Depois que a gente trouxe isso para cá, que a gente começou a fazer trabalhos em festas, fugindo do gueto, porque eu vivia no gueto, aí eu fui encontrar antigos amigos, aliás, antigos colegas de escola, antigos professores, antigas pessoas que falaram, nossa, como você está diferente, como você está bem, como você era isso, porque você antigamente era assim, era macambúzio. E eu era macambúzio. Para quem não sabe, macambúzio era triste, né? Eu era triste, eu era para baixo, eu não me sentia válido, eu não me sentia pertencente. E ninguém falava assim para mim, você pertence a algum lugar. Você pode não pertencer aqui, mas a algum lugar você pertence. Não, as pessoas falavam, que pena. Poxa vida, mas também, né? Você podia desmanhar menos. Aí você podia falar mais grosso. Aí você podia fazer mais, sabe? Lembrando que nessa época, na infância, adolescência e pré-adulto, né? Você está descobrindo as coisas. E eu tive que descobrir as coisas na rua. E eu não acho que isso seja... Não foi para mim.
me fortaleceu, é lógico, mas assim, mas não foi sem dor, teve muita dor nesse processo. Eu acho que se os professores na época, porque não tinha essa coisa de ter profissional psiquiatra, psicólogo, terapeuta, nada disso. Até tinha, mas era para gente que tinha grana, né? Mas se os professores fossem capacitados para lidar com todo tipo, com todo o espectro de sexualidade, de identidade de gênero, qualquer coisa do tipo, apesar de que isso é uma coisa muito nova, né? Talvez não tivessem tantos desistentes no meio do caminho, porque no meu dia a dia, eu me identifico como queer, porque para sair, para passear, às vezes eu me visto de mulher mesmo, faço essas coisas, não é só para trabalho, né? Então tô um pouquinho cá, um pouquinho lá. Mas durante o dia, eu me identifico como cis. Eu sou um rapaz, coloco meu boneco, coloco minha bermuda, meu tênis, e vou fazer academia, vou fazer as coisas, e tá tudo bem, né? Mas naquela época, eu conheci pessoas que já eram, e hoje eu sei que eram trans, mas na época a gente não sabia, né? E desistiram da escola, porque sofriam muito mais que eu. Eu, graças a Deus, sempre tive uma família que não me acolheu, mas assim, não me causou problemas. Dá para entender? Não colocou empecilhos, não teve ninguém apontando o dedo para mim, olha, vai para rua ou qualquer coisa do tipo. Mas eu conheci muita gente assim, que teve que abandonar a escola. E aí foi fazer o quê? Ou foi para a roça, ou foi ser, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas assim, não teve oportunidade de ter um crescimento acadêmico ou um crescimento, um aprendizado, né? Então foi ou para a roça, ou foi ser empregada doméstica, ou foi ser prostituta. Eu não sei fazer faxina. Pegar no cabo de enxada, menos ainda. E ser prostituta não tenho talento, porque é uma vida muito sofrida. E eu conheço muita, muita, muita gente que teve que seguir essa linha de trabalho, né? Porque não teve um acolhimento na escola. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Eu sei que em outros lugares outras pessoas floresceram de forma maravilhosa, mas aqui, na cidade onde eu vivo, que eu vivo até hoje, nas escolas por que eu passei, em nenhum momento algum professor chegou assim para mim e falou: olha, tudo bem ser quem você é, tudo bem você ter esse jeito, a gente vai te ajudar a crescer, a florescer como ser humano. Nunca tive, nunca, nunca tive. E nunca vi isso acontecer com outras pessoas. Tanto é como eu disse, quando a gente chegou eu falo da Univap porque eu paguei a faculdade, então não devo nada para eles. Quando eu cheguei na Univap, eu tive que sofrer um assédio numa cafeteria às 10 horas da manhã para que os diretores, tanto da faculdade de Comunicação e Artes quanto de Educação Física, viessem falando: ai, desculpa, isso não era para acontecer, isso aqui é um ambiente que busca ampliar o conhecimento, busca ampliar as relações pessoais. Eu vi isso. Eu falei assim: vocês estão com medo que eu vá na polícia fazer um BO contra vocês, né? Que era bem ordinário na época. Quer dizer, eu sou até hoje, mas na época era mais. Não, 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 você tem direitos. Eu falei: tá, obrigado. 2003. A vida foi assim. Hoje em dia, eu vejo. Eu já fui militante, hoje em dia não sou mais, né? Hoje em dia eu vejo que a ignorância em relação à comunidade LGBTQIAPN+, ela diminuiu muito, 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 muito. Não só na sociedade em geral, mas nas escolas, né? Hoje em dia eu conheço professores, assistentes sociais, todo tipo de profissional que está inserido dentro do círculo educacional, que está lutando, mas é pontual, não é uma coisa espalhada, é muito pontual. É um, o outro, é outro que tem que ir lá e dar a murra em ponta de faca. O Pedro falou: a gente pode conseguir pela força e tal. Está sendo pela força e não pode ser pela força. Tem que ser pela razão. Poxa,
Todo mundo tem direito à educação. Todo mundo tem direito a ser aceito como ser humano. E todo mundo tem direito a ser validado. Olha só, eu fui me sentir válido depois que me vesti de mulher e ganhei dinheiro. Será que é esse o caminho? Para mim foi. Eu sou uma pessoa que precisa de tratamento? Eu acho que sim. Mas agora, depois de velho, preguiça. Tô com Nunca é preguiça tarde, de ir no Morgana. terapeuta. Nunca é tarde. Não, não vai contar. Como é que começou tudo? E outra, na minha família, eu tenho que dizer, eu sou abençoado, porque na minha família eu nunca sofri um episódio de bullying por ser afeminado. Nunca. Eu tive uma época que eu já estava começando a fazer a drag, e meu sobrinho pequeno, menino, me ajudava, segurava a minha peruca para eu poder pentear minha peruca. Não tinha essa coisa. Minha irmã assistia os programas de televisão, onde apareciam drag queens, transformistas, e falava assim: é seu amigo? Eu falava: eu conheço aquela pessoa, conheço a outra. Ai, que legal, que não sei o quê. Quando que você vai fazer show para eu poder ver? Então, eu sou abençoado. Mas 90% da comunidade essa sorte, não teve essa sorte, né? E você, Pedro, em relação ao que a gente tinha falado, quando a criança ou adolescente não encontra esse amparo na escola, como dentro assim da psicologia escolar, o que você acha que pode ser feito? O mundo ideal, o mundo da utopia, né? O que deveria acontecer? Bom, no mundo ideal, essa queixa não ocorreria, né? Chega a ser meio doideira, né? Mas é um lugar que isso vira só mais um signo de alguém. Como eu tenho um nome, eu tenho um tamanho, a sexualidade e gêneros, eles não são marcadores sociais que impõem coisas diferentes nos outros, fazem desigualdades, acessa diferente a alguma coisa. A cor de alguém também, a raça, ela é um marcador social que altera muito a vida de alguém. O cotidiano de uma pessoa que carrega um desses marcadores sociais ela leva até o caixão, enquanto a sociedade não se transforma, porque ele está dentro da história, né? E certas coisas da humanidade só se resolve dentro da história da humanidade. Então, ele é longo, ele é cristalizado, é sólido demais, mas ele é possível de ser quebrado. Tanto que a Morgana mesmo fala, né? Já foi pior. Agora, obviamente, se alterou, mas também a gente tem que dar os créditos, né? Foi a própria comunidade que avançou o, o debate, a força política dela também, para conseguir, às vezes, ações afirmativas ou certas formas jurídicas também. Eu acho que até sair do DSM, né, como uma doença, é uma grande conquista. E você falou, Morgana, você falou também que tem que ser conhecido, né? Eu virei um alienígena, né? Um estrangeiro. A Xiaoyi tem uma parte de um texto que é muito interessante o que ela escreve, que são essas as palavras. É muito legal isso que você acabou de falar. O preconceito exige que tudo seja familiar, próximo, compreensível imediatamente e transparente, isto é, inteiramente penetrado por nossas opiniões. É indubitável. Não tolera o complexo, o opaco, o ainda não compreendido. Exprime sentimentos de medo, angústia e insegurança diante do desconhecido e o conjura, ou esconjura, transformando tais sentimentos em ideias certas sobre as coisas, os fatos e as pessoas, criando os estereótipos, isto é, modelos gerais de coisas, fatos, pessoas, por meio dos quais julga tudo quanto ainda não havia visto. É essa posição mesmo que o subalterno, o divergente, o oprimido, é esse lugar que ele ocupa na sociedade, não só materialmente, mas na forma
da consciência. A consciência pega isso também, né? Ela se constitui através dessas relações sociais que são postas materialmente na nossa vida. E enquanto psicólogo escolar, voltando à pergunta, né? Eu acho que eu fui um pouco longe, mas o psicólogo escolar, primeiro que ele precisa saber identificar, de verdade. Nem todos conseguem debater esse tema ou procurou saber. Na minha graduação, foi mais ou menos, muito pouco. Precisei conhecer as produções que movimentos políticos escrevem sobre, para saber o que está pegando. Primeiro, antes de tudo, né? O que está rolando agora? E depois você vai para a história e retorna ela para falar, tá, eu acho que os passos são assim. Obviamente que os próprios movimentos costumam dizer qual é o caminho, né? Eles já estão na luta faz mais tempo, e você vai vendo sentido naquilo, que assim, isso vai fazer a sociedade avançar nesse tema. E no Fundamental 1, é exatamente isso que é muito característico que eu vejo nas escolas lá. A binariedade ainda dos papéis que estão sendo construídos na cabeça das crianças, que é a fila para o menino, fila para menino, banheiro, a brincadeira, a roupa, é só nisso. Tanto que na escola, o xingamento mais, o significante que circula para ofender alguém é mulherzinha ainda, sabe? Ainda está nesse ponto. Ele ainda está nessa parte do papel, mas ele já identifica alguma coisa. Ele a opressão também é uma tecnologia, né? Você a refina, ela fica mais sinistra, vamos dizer assim, ela vai ficando mais complexa, ela vai te catando em outras armadilhas, mas no comecinho do Fundamental 1, que é 6, 7, 8, 9 anos, ela é muito crua e até um pouco sem contexto, né? Porque a criança ainda está aprendendo isso da nossa própria sociedade. Então, é nessas partes assim que a gente ainda está eu me entravo, assim, eu fico ali, né? Sempre procurando essas partes, explorando, porque eu brinco com isso também, de assim, eu brincar com o que seria feminino, para mostrar que é uma possibilidade também, para a pessoa da qual vê a brincadeira e chama para brincar. A gente vai fazer uma comida hoje, Sim. sabe? É interessante porque a gente vai percebendo que os preconceitos eles são sistematizados, né? Eles vão sendo cometidos de forma integral, devagar, lenta. É muito difícil hoje um preconceito de forma violenta, como acontecia há 20, 30 anos atrás. Mas, gente, a nossa chamada vai encerrar daqui 10 minutos. A gente pode criar um novo link e enviar para vocês. A gente já está encerrando, mas já está. Mas tá. Não vai dar. Deixa eu só. Tem uma coisa que o Pedro falou, Sim. que é o lance que a comunidade LGBTQIAPN+, ela que teve que quebrar e melhorar muitas coisas para que agora tivesse um novo olhar, né? Eu vou te falar, em 2010, o Vale do Paraíba tem 42 cidades, né? Em 2010, teve a primeira e única parada LGBT em Jacareí. E eu fui empossada a rainha da parada, a rainha drag da parada, né? Você imagina? Lembra que eu falei que quando eu era criança, as pessoas isso, aquilo, lili, lalala, totó. E aí eu tô sendo a rainha de uma parada. Que a gente pensava que fosse ter 4.000 pessoas. Teve todo um trabalho da prefeitura para que não ocorresse a parada, nem nada do tipo. Mas aconteceu a parada. Quando a parada chegou no palco, rodou algumas ruas e tal, chegou no palco, que era onde é o Parque da Cidade, segundo dados da Polícia Militar, tinham 30.000 pessoas ali. Dessas 30.000 pessoas, se 3.000 fossem LGBT, era muito. O resto era tudo a sociedade mesmo que foi ver o que esses viados estão aprontando. Vocês imaginam, para mim, que fui um garoto que teve que rebolar para poder, né, chegar num palco
E aí as pessoas da frente começaram a gritar o meu nome. E aí todas essas 30 mil pessoas começaram a gritar Morgana. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Porque ninguém me conhecia ali. A não ser as pessoas da fileira da frente, que eram de boate. Por que a sociedade estava gritando meu nome e estava me incensando? Porque a comunidade fez um evento, fez acontecer uma coisa que abriu um pouquinho a concha para a sociedade e falou assim, olha que esses artistas não são tão ruins quanto eles pareciam ser. Então, quando ele fala isso, aí ressona em mim, porque realmente, se não fosse a comunidade correr atrás, então vai ter que correr mais atrás ainda, né? É verdade. Então a gente vai só criar um novo link, envia para vocês e a gente já retorna a conversa, tá bom? Tá bom. Só um momentinho. Então, assim, o Pedro vai fazer a próxima pergunta para vocês. Eu emendo numa outra questão que a gente estava conversando aqui, pegando um pouquinho a fala da Morgana. Aí depois o Chico vai fazer uma penúltima pergunta e eu finalizo, tá bom? Não vai demorar tanto assim. Vai lá, Pedrão. Como vocês falaram, né, aí uma palavra que estava muito presente no discurso, né, principalmente da Morgana, né, que o que causa, né, esse preconceito é o estranhamento. Então, se existe um estranhamento é porque é proposto um normal, existe um normal, é construído socialmente um normal. E para a criança ela conceber esse normal, o que que para ela está dentro de um padrão, existe um berço, né? A gente pode dizer que a gente constrói o normal na família, né? Nos pais. Então, como que a gente pode, né? Qual que é o papel da família, né? Nesse caso, que nem a Morgana disse, ela teve ele teve a sorte, né? De ter uma família acolhedora, que acolheu tudo que estava acontecendo, mas não é qualquer um que tem isso. A gente pode... Tem milhares de casos, né? De pessoas que não têm essa família que acolhe. Pelo contrário, ela pode ser subjugada, né? Pela família que impõe nela essa questão da normalidade, Então, a gente queria saber, né, qual que é a função que existe da família, qual que é a presença, o que que eles devem fazer em casa para ensinar, né, para conscientizar essa criança e entender o que tá lá na escola, que não existe só um padrão, que vai muito além daquilo, né? Então, quer me perguntar? E só rapidinho para juntar com a pergunta do Pedro, no papel da família, né, dentro dessa construção do normal, como que o Pedro, a gente gostaria de ouvir de você como que a família pode participar, o que você gostaria que a família de um aluno seu que estivesse passando por isso ouvisse da Morgana, como foi passar por isso na questão familiar, sua experiência pessoal. A gente está querendo saber disso porque a gente sabe, como a Morgana disse, que existe uma evasão escolar muito grande de pessoas trans e travestis. O abandono, no semestre passado, a gente fez um estudo que 92% das mulheres trans e das travestis não têm estudo até a 8ª série, elas abandonam a escola. E é óbvio que se elas abandonam a escola, elas foram abandonadas em casa primeiro. Então a gente gostaria de ouvir de vocês, primeiro você, Pedro, como que a família, uma família que tem um jovem, uma jovem que está passando por esse momento agora de transição, que está se identificando, se assumindo uma travesti, um homem ou uma mulher trans, como essa família pode auxiliar no acolhimento e até de uma forma direta de que essa pessoa não saia da escola. E, Morgana, a sua experiência você contou um pouco, se você puder acrescentar, não precisa citar nomes, enriquecer a nossa história com experiências de pessoas que você conheceu, que eram brilhantes, que passaram pela vida, que seriam grandes acadêmicos, mas tiveram que sair da escola, tiveram que parar tudo, tiveram que virar prostitutas ou prostitutos, ou tiveram que se humilhar para conseguir sobreviver, porque tiveram que abandonar a escola. Então, Pedro, fala um pouquinho para a gente do papel da família dentro dessas perguntas, e depois a Morgana complementa, por favor.
Ok. Olha, o berço, olha, é possível pensar mais sobre a questão familiar, porque é a família burguesa também. Ela não é tão natural assim como a gente imagina. A forma nuclear dela, quando a gente vê na história, ela costumou ser mais estendida, né? Ela tinha mais pessoas. Tem muito aquela coisa do foi necessário criar uma comunidade para poder conseguir criar uma criança, né? Ela precisa de mais do que só pai, mãe ou qualquer outro tipo de disposição familiar. A gente se faz muito pelo outro, né? É o que nos humaniza e também nos desumaniza também, né? Então, o primeiro ponto, para ser um contato inicial, eu acho importante eles mesmos poderem contar da experiência escolar deles, porque muito provavelmente também não foi fácil. Dependendo da classe social, pode ter sido uma dificuldade muito tremenda, dependendo da raça, da etnia, da, tem até formas de discriminar transtornos mentais, né? Pessoas com transtornos mentais perdem sua humanidade com uma facilidade muito grande, se tutela muito rápido elas também. Então, inicialmente é importante eles resgatarem isso na história deles, porque a chance é grande de existir. A sociedade brasileira é muito violenta, em qualquer âmbito dela, e nas escolas é uma das maiores taxas do mundo, né? Ela lidera rankings de ser uma das escolas mais violentas. É em 2014 essa pesquisa, eu posso enviar para vocês, é muito interessante. É uma coisa meio 12% que os professores relatam sobre as escolas. Em 34 países, eu acho que são 3%, assim, é uma disparidade muito grande. E então, o primeiro momento é trazer a própria história deles para mostrar que o processo escolar ele carrega a violência também. Ela está lá constituída, porque ela está dentro da nossa sociedade, que é feita com esses construtos. E após isso, pelo menos seria o meu manejo. Mas depois, a partir deles, assim, beleza, a gente é violentado. É difícil viver no Brasil. Daí é possível revelar as consequências no sentido da LGBTfobia, das consequências negativas, né, no processo escolar de sofrer as humilhações, a opressão, a discriminação, que que são vulnerabilização dos sujeitos, afastamento, evasão, desinteresse pela escola, fracasso escolar, rupturas na constituição identitária, isso é fundamental, sentimentos negativos e baixa autoestima. Pode sim ser violentado constantemente, pode sim iniciar uma forma de problema psicológico. Você pode chegar a esse ponto. Tem gente que resiste mais, mas depende muito do repertório individual de alguém. Então, é pontual demais. Então, a gente precisa de algo mais sólido, maior, coletivo, implicado com o compromisso de alguma coisa. E também falar que no âmbito escolar, a violência e o preconceito se desdobra em outras coisas. Para os estudantes, né? Que, de novo, a evasão escolar, uma desmotivação para aprender, desmotivação para pensar e continuar projetos de vida, violência entre colegas, violência urbana, violência intrafamiliar, sentimento de ser culpado pela condição em que se encontra, que é muito característico das sociedades capitalistas. Você culpar individualmente o sucesso ou o fracasso de alguém, né? E assim, esquece que há coisas hegemônicas no mundo, né? Que às vezes uma exceção é uma exceção, mas ela explica a regra também, né? Pode estar bem sucedido, mas quantos foram para a informalidade, para o analfabetismo, para humilhações constantes ou invisibilidade social? Então, a primeiro momento, eu gosto de tratar nesse tipo de tom. Primeiro que eu sou psicólogo, eu preciso me vincular com as pessoas, né?
Mas a ideia é realmente aprofundar cada vez mais a consciência de si, mas também para si, para os outros. E que as nossas ações implicam em coisas no mundo. A gente cria. Quando a gente está criando coisas no mundo. E pode ser sobre, por exemplo, o tema que a gente trata, né? Que é as violências escolares no nível da comunidade LGBT. Então, e com os alunos, porque também não é só na família, é dentro da escola mesmo, sabe? A gente tem que prestar formação continuada também para os funcionários, para todos os profissionais que estão ali, que são adultos. Eles estão transmitindo a cultura brasileira, de certa forma, para as crianças. Então, eles podem conseguir identificar mais, conseguir compartilhar, que perceberam também, e eu preciso implicar você junto para poder mover a queixa, superar a queixa, mostrar, muitas vezes, para as pessoas que sofrem, mostrar que você está lado a lado, apesar de tudo. Ele poder criar esse espaço para a pessoa conseguir, assim, é para essa pessoa que eu consigo dizer isso. Só para pelo menos virar linguagem. Ela já consegue iniciar um espaço político dentro da escola que ela pode crescer. As pessoas podem ver que, assim, eu acho que esse é o lado certo da história. Isso já mostra um pouco, assim, que a gente precisa de um posicionamento ético-político também. Não basta só a técnica, as leituras dos grandes clássicos. Às vezes a luta é a quente mesmo. Quando aconteceu ali, você vai fazer o quê? Então é sempre bom estar preparado e saber identificar, porque diagnosticar o tema que está sendo, o que está acontecendo, ele abre as possibilidades de intervenção. Então seria mais ou menos para esse sentido. Tem uma parte que eu gostaria de retomar da fala da Morgana que é fundamental. Ela falou: olha, a rua me ensinou. Morgana, é doído mesmo de dizer assim, olha, não é o melhor lugar. E assim, não é mesmo, porque o lugar, a função principal da escola é socializar os conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo dela. E assim, você saiu da escola, você perdeu um direito por conta disso, fizeram isso. Então assim, a escola perdeu o seu lugar principal de ser, que é o lugar mestre, é onde você consegue acessar e ser instrumentalizado para entender a realidade, com todos os conteúdos científicos, porque isso altera a consciência das pessoas. Ela é possível, ela emancipa, né? A teoria também é emancipadora, de certa forma. A gente precisa poder tocá-la, ver os grandes clássicos, né? As grandes pessoas que passaram na história da humanidade. As pessoas precisam saber sobre a Morgana, sobre o trabalho dela. As pessoas precisam saber que é possível criar vida num lugar enquanto ela está posta desse jeito, mas é possível alterá-la também. Que as coisas não são naturais, não são biológicas, não é da natureza. A gente construiu ela assim, porque ela já não foi. Essa é a grande coisa. Se ela não foi, ela pode ser destruída. E assim superar e encontrar e chegar em um novo ponto, que haverá diversas contradições, mas é assim que as sociedades costumam caminhar. Até uma hora que fica insuportável, que é inevitável que se mude. Então, é isso que eu tenho a dizer. Vai ligar? Não! Mãe entrou aqui. Abafa. E é isso, eu acho que também uma outra coisa importante é trabalhar em rede. É muito importante também, junto com a assistência social, o meio ambiente, lazer e esporte. O teatro realmente é uma possibilidade de extracurricular que é possível a escola ter, porque isso é também aquele lugarzinho político da qual eu consigo pertencer. Às vezes é ali. Mas, obviamente, estamos lutando para ter outro lugar. Mas é possível, tem que continuar ocupando e criando. Então, é mais ou menos nessa forma assim que eu penso
as possibilidades de uma escola. O nome social também, gente. Acho que é legal deixar aqui posto que conscientizar a família a conseguir tratá-la pelo nome social, que escreva mesmo em um documento para a escola que assim, olha, é assim que a pessoa quer ser tratada, que assim trate. Porque tem professores que também não vão querer tratá-las, né? Então, eu tô lá também um pouco por conta disso, né? Eu posso ser aquela porta que abre uma contradição na consciência daquela pessoa, que é um direito, mas também é uma existência, né? Você está efetivando que a pessoa exista. A barbárie está nesse nível da nossa sociedade, né? É bem cruel as coisas, mas é nesses pontos que às vezes o psicólogo consegue estar. É uma intervenção na consciência ali que altera alguma coisa, mas o nome social também é uma boa para se efetivar numa escola. Que as pessoas entendam que é diferente, que a diferença existe, que ela nos constitui, que é possível aprender com o diferente, que na verdade é quase sempre assim que a gente aprende. Quase sempre é no diferente, é vendo uma outra sociedade fazendo alguma coisa, uma outra população, descobrindo alguma coisa. O, só por mim mesmo é só um autoespelhamento, né? Eu, aonde eu para onde eu vou, né? Fica uma circular esquisita. Então, eu acho que para encerrar minha fala, eu agradeço também muito por vocês terem me escutado. Eu adorei escutar vocês. Eu vou enviar as pesquisas. Eu gostaria de conhecer mais o trabalho da Morgana. Eu acho fundamental tomar conhecimento sobre isso. Então, muito obrigado. E eu encerro aqui a minha fala. Valeu. A gente que agradece. Muito obrigado. Morgana? Eu vou ser bem rápido, porque você viu que chegou a dona do Cafofo, né? Quer assistir televisão. Não tem como fazer isso com a televisão ligada. Eu acho que tudo se resume a duas palavras. A primeira, que a gente tem que erradicar, que é a ignorância. Porque você não vai conseguir avanço nenhum enquanto as pessoas que estão à sua volta são ignorantes do seu universo, são ignorantes do que você sente, são ignorantes da sua verdade. Né? Mesmo que depois elas não aceitem, pelo menos elas não vão te ignorar mais. Ou seja, você vai existir. Né? Como o Pedro falou, assim, que a grande maioria das pessoas querem que você não exista. Então, a primeira coisa que a gente tem que erradicar é a ignorância. Mas a gente só vai erradicar a ignorância através do quê? Do conhecimento, do aprendizado. E é uma coisa de ondas, né? É um ripple effect. Você tem que mandar ondas para que mais gente replique, mais gente compartilhe o que para o conhecimento, para o bem e para o mal, mas que as pessoas comecem a conversar sobre isso, né? Eu acho que tem que ter psicólogos, terapeutas em todas as instituições, mas antes de de ter esses profissionais, os professores têm que ser capacitados para, independente da crença deles, porque normalmente os professores que se opõem a falar um pronome, que se opõem a falar o nome social de um LGBT, é por conta da crença. A religião tem um papel muito forte nisso. Mas não vamos entrar nesse assunto porque é para outras conversas. Então, mas esses professores, esses atores, têm que colocar conhecimento na cabeça dos alunos. Porque eu não tive isso. Eu não tive ninguém para falar para mim, nossa, você tem um jeito diferente. Será que você não tem uma verve para ser ator? Será que você não pode dançar? Será que você não pode cantar? Que eu acho... Ninguém falou isso para mim. Eu fui descobrir sozinho. Porque eu gostava, então eu fui fazer um curso de teatro amador, né? Hoje em dia, por exemplo, depois de anos afastado do teatro,
eu me descobri fazendo teatro musical, como a minha persona fora do drag, né? Out of drag. Mas porque alguém, depois de zilhões de anos, falou assim: nossa, eu acho que você tem um jeito interessante para você trabalhar no teatro musical. Dá para entender? Os professores têm que falar assim: não, olha, você tem jeito para matemática. Eu acho que você ia ser um grande matemático, um grande físico. Não, você tem jeito para política, sabe? Não existe, não, pelo menos não existia isso na minha época, né? E tem que ter. O Marcelo tinha perguntado se eu conheci pessoas que tinham talentos e que foram para a prostituição. Eu conheci uma menina que era de São José dos Campos, que era adotada pelo dono de um hotel de viração. Hotel de viração é um hotel onde as prostitutas vão fazer sexo e ganhar seu dinheiro, né? E ela trabalhava na recepção e ela acabou se tornando prostituta para poder pagar as contas. Um belo dia, alguém falou assim: é porque eu não sei o quê, você bem podia viajar para a Europa. E ela foi morar em Londres. Foi ser prostituta em Londres. Da prostituição, ela pulou para o sadomasoquismo, foi ser dominatrix. E do sadomasoquismo, ela pulou para ser fotógrafa. Hoje ela tem um estúdio de fotografia em Londres. Olha só como ela... Mas como é que ela conseguiu isso? Pela vida, correndo atrás por conta própria. Decidiu uma menina: não quero mais ser puta. Pode falar isso? Não quero mais ser. Tem outra, foi para a Itália. Foi ser prostituta na Itália. Aí encontrou um velho rico, o velho rico se apaixonou, ela se apaixonou pelo velho rico, hoje em dia é dona de casa na Itália. Aí você vê que se tivessem sido dadas oportunidades para essas pessoas, talvez elas não estivessem hoje onde estão, mas com certeza estariam fazendo coisas incríveis, né? E eu acho que falta oportunidade. Falta alguém olhar de verdade, falta professores, falta educadores, faltam terapeutas olharem porque na nossa geração já não tem mais o que fazer, né? Mas para as próximas gerações, olharem para essas crianças e falar assim: eu vou te dar uma oportunidade. O que você vai fazer com ela é com você. Que é aquela história, né, também, né? Você tem que dar o peixe para a pessoa ou você vai ensiná-la a pescar o peixe, né? Vou te dar uma oportunidade, corre atrás. E daí vai ser muita coisa boa. Daí, hoje em dia, a gente pode falar da Erika Hilton, que simplesmente foi a segunda deputada mais bem votada no Brasil, e está fazendo um trabalho fantástico lá em Brasília. Você tem a Duda Salabert, fantástica, lá de Minas. Aí você tem, na área de artes, você tem Pablo Vittar, Gloria Groove. Aí você teve um Paulo Gustavo, que hoje é nome de lei de fomento à cultura. Pessoas deram o incentivo dos pais, tanto a Pablo, quanto a Glória, quanto ao Paulo Gustavo, as mães exerceram esse poder de educação e de a gente pode falar de encorajamento, mas tinha que sair de casa, lógico, mas tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter a escola tem que fazer essa preparação para o resto da vida. Aí eu vou trabalhar, eu vou estudar para trabalhar em algum não sei o quê. Aí eu vou estudar para não sei, sabe? Eu acho que o que passou para as pessoas que têm condições, vocês como profissionais da saúde mental, o que passou que sirva de aprendizado para fazer: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, isso é bom, isso não é, mas as pessoas têm que saber dos dois lados, tanto do que é bom do que não é bom, né? Vocês têm que chegar e fazer isso, porque a sementinha foi plantada, mas tem que regar a toque de caixa, né? Porque vocês estão vendo como é que está o nosso país. Tá bem difícil. É isso.
Tá certo. Gente, nós gostaríamos muito de agradecer você, Pedro, pelo tempo disponibilizado, pela Morgana. A gente sabe que vocês têm a vida mega corrida, tem que trabalhar, tem que estudar, nunca deixa de estudar, né? Mas a gente agradece o Pedro por essa visão teórica de uma pessoa que está dentro da escola, que enxerga o funcionamento, né, do sistema, sabe as dificuldades e compartilhou aqui com a gente, mas também sabe as maneiras de se corrigir essas dificuldades. A Morgana, pela experiência de vida, por compartilhar com a gente aqui as histórias, de uma forma muito. Pois Deixa eu não. só te cortar um pouco. É assim, se te interessar para vocês, é lógico, né? Vocês sabem que eu faço cinema aqui no Vale e tem um documentário que nós fizemos a quatro mãos, eu e o Danilo Morales. Ele chama Vale das Bonecas, onde eu entrevisto 14 drag queens que têm histórias de vidas variadas. Uma é casada e nesse casamento tem o filho do marido, ela cuida da criança como se fosse filho dela. A outra é Miss, a outra deixou de ser drag queen para fazer a transição, a outra é cosplayer, outra é o Ícaro Kadoshi, que vocês devem conhecer, que já apresentou até transmissão do Miss Universo. Ou seja, tem 14 pessoas com variados backgrounds. Se vocês quiserem, eu posso pedir para o Danilo para passar o link do Vale das Bonecas, Por para favor. vocês verem pessoas da região, e pessoas de Jacareí, São José, Caçapava e São Paulo. Então, que pode dar um pouquinho mais de visão do que foi para essas pessoas crescerem como drag queens e depois seguirem caminhos tão diferentes. Por favor, fala para ele mandar para a gente, que a gente vai colocar sim no podcast, na descrição. Então, muito obrigado, gente. A gente encerra aqui. Aí o podcast e o trabalho para o YouTube ficando pronto, a gente manda para vocês antes de postar, para vocês olharem, ver se ficou legal, se tem alguma parte que vocês falaram que eu preferiria que tire e tal, antes da gente postar, tá bom? Então a gente agradece muito e até a próxima. Morgana, sábado em casa pra gente assistir um filminho de terror. Tá chegando Halloween. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer conhecê-los, gente. Um abraço. Um abraço.